E aí, beleza? Começando então agora mais uma aula e hoje nós vamos estudar gramática. Gramática é um bicho difícil, eu sei, mas a gente tem que ir, né? Então a gente vai estudar hoje os verbos. Já ouviram falar dos verbos, queridinho? Os verbos nada mais são do que palavras que determinam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então tudo aquilo que eu faço é um verbo. Dançar, beber, cair, levantar, dormir, fuder. Verbo então representa as ações que a gente faz. E claro, o nosso estado. Eu estou, eu sou, isso é verbo. Além dos fenômenos da natureza. Os verbos de fenômeno da natureza são aqueles verbos que são ações que a natureza faz. Tipo, chover, relampejar. Ações que não dependem da gente, e sim da natureza. Fácil, né? O que nós vamos ver especificamente hoje são as flexões verbais. O que é isso? Flexões verbais? Não, não é bem assim, não é esse tipo de flexão que eu tô falando. Quando a gente fala em flexões, a gente tá falando de uma coisa que flexiona. Por exemplo, olha isso aqui. O que é isso, cara? Tá vendo esse objeto? Ele é flexível, eu consigo alterar a forma dele. Gente, peguei. Não dá. Esse objeto ele não vai flexionar. Agora olha esse objeto aqui, uma régua. Ó, vou flexionar e... Flexionou, né? Flexionou, mudou a forma. Flexível, inflexível. Os verbos são palavras flexíveis. São palavras que mudam a sua forma. Eu tenho o verbo comer. Por exemplo, se quem vai comer sou eu como. Quem vai comer és tu comes. Não, deixa eu comer. Se é ele que vai comer, ele come. É uma palavra que flexiona. Originalmente é comer, mas dependendo de alguns fatores, essa palavra flexiona, essa palavra muda a sua forma. E os verbos eles vão flexionar em pessoa, em número, tempo, modo, voz. Ah, e tem o aspecto. Antes da gente começar a falar sobre as flexões verbais, eu vou ler um poema pra vocês que é a coisa mais linda. O poema é do Paulo Leminski, um grande poeta brasileiro. Ele é um poeta curitibano, já faleceu, viveu nos anos 80 fazendo sucesso. E aqui nesse livro nós temos toda a poesia dele. Eu trouxe a poesia Merda e Ouro. Merda é veneno. No entanto, não há nada que seja mais bonito que uma bela cagada. Cagam ricos, cagam padres, cagam reis, cagam fada. Não há merda que se compare à bosta da pessoa amada. Então, inspirado no Paulo Leminski, nós vamos estudar as flexões verbais. Para eu botar o verbo cagar na frase, vai depender de algumas pessoas estarem aparecendo ou não nesse discurso. Então ele vai concordar de acordo com a pessoa que está aqui. Para cada um que vai fazer a ação, vai ter uma flexão diferente. Isso aqui a gente chama de flexão de pessoa. Essas pessoas elas são divididas em dois grupos. O grupo do singular e o grupo do plural. O eu, tu e ele fica na parte do singular, porque é só uma pessoa. Singular representa um. E o nós, vós, eles fica na parte do plural, porque é mais de uma pessoa. A gente chama na língua portuguesa de número. Número. Tem número em gramática, sim. Não é só na matemática. Aqui também tem. Então o singular representa que tem um número e o plural representa que tem mais de um número. Vamos conjugar esse verbo agora? Mas, antes da gente conjugar, a gente tem que pensar assim. Em que tempo esse verbo tá? No passado, no presente ou no futuro? Porque o verbo ele também vai flexionar em relação ao tempo. Se a gente escolher o tempo no presente, vai ficar eu cago, tu caga, ele caga, nós cagamos, vós cagais e eles cagam. Então vamos analisar as flexões que aconteceram aqui. Nós temos as flexões de pessoa, as flexões de número, singular e plural, e nós temos também o tempo presente. Agora no uso desse verbo, ele também vai variar no modo. Na hora que eu vou flexionar o verbo, eu tenho que ver de que modo que eu estou usando esse verbo. Tem três tipos de modo. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo é aquele que indica certeza. Se eu disser pra ti, eu cago, ficou alguma dúvida? Não? Eu cago ou não cago? Cago. Falando que, eu não sei se eu cago. Não, eu cago. Agora vamos pensar assim, ó. Imagina quando tu tá na casa do crush e daí te dá aquela dor de barriga. No banheiro. A gente sabe que se tu cagar na casa do crush, vai ser no mínimo inconveniente. Concorda comigo? Tem barulho, tem cheiro. Ai, cagar é horrível. Então tu fica pensando assim, ai meu Deus, se eu cagasse em casa, eu teria resolvido o meu problema. Cagasse. Olha o verbo que a gente usou. Se eu cagasse. Esse verbo indica uma certeza? Quer dizer que eu realmente caguei? Não. Esse verbo indica o quê? Uma dúvida. Quer dizer que tu não tem certeza se tu
vai cagar, se não vai cagar, se tu cagou, se não cagou. Ai, se eu cagar. Esse é o verbo no modo subjuntivo. E tem também o modo imperativo, que é o que indica uma ordem, um conselho, um pedido. Então, por exemplo, tá na casa do crush todo apertado e o crush diz assim, ó: caga, guria! Ele tá te dando uma ordem. Caga! Vai! Vai! Uma ordem. Isso a gente chama de imperativo. Imperador que dá ordens pra gente. Além da pessoa, do número, do tempo e do modo, o verbo também pode flexionar na voz. A gente tem duas vozes, a voz ativa e a voz passiva. A voz ativa é quando o sujeito, ele faz ação em cima do objeto. Por exemplo, eu fiz cocô. Quem foi que fez a ação? Eu. Eu sou o sujeito. Qual foi a ação que o sujeito realizou? Fiz. Qual foi o objeto que esse sujeito realizou? Cocô. Então, é o sujeito fazendo ação em cima do objeto. Agora, na voz passiva, é o contrário. Né? Lá na voz ativa, o sujeito ele é agente, ele que age em cima da ação. Agora, ele é paciente. Em vez de dizer que eu fiz o cocô, eu posso dizer que o cocô foi feito por mim. O que aconteceu aí gramaticalmente? Eu peguei o cocô que estava no final da frase, trouxe ele para o começo da frase, tirei ele daqui de objeto, botei ele lá para frente. O verbo que era fiz foi transformado, ele virou uma locução verbal, dois verbos com um significado só. O cocô foi feito e o eu, que estava no começo da frase, vai lá para o final. Por mim, e ainda recebeu a preposição por. Então, o cocô foi feito por mim. Isso é a voz do verbo. E nós temos ainda a voz reflexiva, que é quando o sujeito faz e sofre ação em cima do mesmo objeto. A moça demitiu-se do seu cargo. Quem é que fez a ação? A moça. Quem é que sofreu as consequências dessa ação? A moça. Então, ela é a voz reflexiva, porque ela faz e sofre a ação. E o aspecto tem dois tipos, o aspecto inconclusivo e o aspecto conclusivo, que determina se a ação acabou ou não acabou, se ela foi concluída ou ela não foi concluída. Por exemplo, eu cagava na sua casa. Eu cagava, quer dizer que eu parei de cagar, quer dizer que eu não cago mais, essa ação acabou ou não, tá inconclusivo. Agora se eu falar, eu caguei na tua casa, pronto, tá concluído. Então esse aspecto conclusivo. Gente, deu pra entender? Essas então são as flexões do verbo. Beleza? Qualquer dúvida, deixa os comentários aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder. Não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever nesse canal para continuar recebendo as suas aulas. E leia o Doce Luar da Primavera, o meu primeiro livro. Beijo, beijo, beijo e tchau!